Bom, então vamos falar do um pouquinho do que aconteceu no play-in, ainda não acabou. Estou gravando na quinta, depois do jogo do Golden Clippers, e tentar projetar os favoritos. Eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou dividir entre a costa leste e costa oeste, mas só passando um pouquinho pelo panorama do play-in, né? Os Hornets tiraram o Miami Heat. Foi um jogo bem disputado mesmo. O Lamelo teve um game winner bem no finalzinho mesmo, e em questão de segundos o placar virou para um lado, depois voltou para o Hornets, e na última bola o Miami desperdiçou a oportunidade, né? Teve um tocaço ali no final, foi bem legal o final do jogo. O jogo em si me decepcionou um pouco. Eu achei que o Knuckle ficou muito sumido para um cara que, bom, se projetava para ser um dos protagonistas do jogo, né? Eu fiquei meio surpreso pelo sumiço dele. O Hornets, que agora vai pegar o Orlando Magic, que perdeu pro 76ers, né? Um jogo que eu honestamente não vi, mas pelas estatísticas ali eu esperava bem mais do Orlando, pelos melhores momentos também. O Orlando é um time muito oscilante, né? Eu acho que os Hornets vão passar. E o 76ers pega o Boston já nos playoffs, que já tá definido, né? Só falta um jogo de cada lado para definir. O Golden ganhou, também foi um jogo bem disputado contra o Clippers. Eu achei que o Clippers ia passar, e agora o Golden pega o Suns, né? Que não conseguiu vencer o Portland Blazers. Cara, o Golden é realmente aquilo, né? Depende muito do Curry. O Curry fez, eu até anotei aqui, 35 pontos. O Porzingis e o Gui ambos fizeram 20 pontos, mas é outro time com o Curry. Sem o Curry, acho que não é um time nem para play-in, mas com o Curry tudo se transforma. O Curry, além de ser muito bom, além de ser um jogador muito acima da média, é o melhor chutador da história, é um dos melhores da história. Além disso tudo, quando chega no momento decisivo, no último quarto, nos últimos minutos do último quarto, ele sobe ainda mais o sarrafo que já é elevado, cara. É um cara realmente assim acima da média. Faltam adjetivos. É um cara bizarro, né? E o Portland, que tirou, que ganhou do Suns, classificou para pegar o San Antonio Spurs, teve um fato muito legal pra gente, que é brasileiro, né? O Thiago Splitter se tornou o primeiro técnico brasileiro e o primeiro técnico latino a chegar nos playoffs da NBA. Eu honestamente não sabia disso. Achei que já tinha algum latino, não brasileiro eu sabia, mas pensei, né? Bom, deve ter algum mexicano, que também é um país que tem um basquete muito forte, mas não, eu fiquei surpreso com essa notícia. Então, bom, toda a força aí pro Thiagão, mas não vai dar, né? A gente sabe que não vai muito longe. Já o Suns, que perdeu, vai pegar o Golden, e eu acho que o Golden vai passar. Eu acho que é um time mais experiente, mais cascudo. Acredito que o Damon Green pode voltar a jogar. Eu não sei se é uma notícia boa ou se é uma notícia ruim pro Golden. É um cara que muitas vezes joga contra, né? Mas o principal do vídeo não é isso. Era só para dar uma passada mesmo. Eu queria falar dos favoritos, né? Dar um pequeno panorama de cada time. E eu vou começar pela conferência Oeste. O grande favorito é o OKC, né? É um time muito jovem, o time de Oklahoma. É o grande favorito. Tem um cara que disputou a temporada inteira, sempre se falou de brigar para ser mais uma vez o MVP, que é o Shai Gilgeous-Alexander. Ele
bateu um recorde nessa temporada de mais jogos em sequência acima dos 20 pontos. São 126 jogos, cara, batendo o recorde do Will Chamberlain. E o time tem uma boa rodagem, é uma equipe muito jovem. E eu vi há um bom tempo atrás um vídeo do Psico ABC analisando uma coisa que é verdade. Não só o OKC pode vencer esse ano, como venceu o ano passado, como eles podem construir uma dinastia, cara. Além do time ser muito qualificado, é um time muito jovem. Claro que muita coisa pode mudar de uma temporada para outra, pode ter vendas, trocas, tem que ver quem chega para também oxigenar o elenco, mas de modo geral é um potencial de dinastia mesmo, para 3, 4 títulos, e sabe-se lá por quantos anos, 8, 10 anos, se conseguirem manter o pessoal, né? Eu acredito que o OKC já está na final, pelo menos da sua conferência. Provavelmente contra o San Antonio Spurs, que não é um time tão versátil, não é um time com tantas opções, mas tem o Wembanyama, que é um alienígena, né? O francês é gigante, ele ataca bem, é um pivô que, apesar de, claro, evidentemente por ser pivô, tá muito tempo no garrafão, tem um excelente jogo de 2 pontos, de ataque ao aro. Ele também chuta de 3, é um cara com várias valências, né? Você não sabe se marca ele de perto, se dá espaço, porque ele chuta bem de longe. É um cara, assim, bem acima da média. Em questão de individualidades, né, analisando o OKC e o Spurs, o Wembanyama, que é o destaque, ele tem uma média de pontos menores do que a do Shea, mas a média de minutos dele também é menor. O Wembanyama tem 25 pontos de média e o Shea, eu anotei aqui, eu acho que é 31 pontos. É, 31,1 pontos. Mas ele também compensa em rebote. O jogo defensivo dele é muito bom. Ele tem 11 rebotes por partida. Ele tem um duplo-duplo de média, cara. Eu acho que são os principais. Acredito que a final de conferência vai ser entre os dois, o San Antonio Spurs e o Oklahoma City Thunder. É muito improvável que alguém consiga chegar sem ser esses dois times. Mas para colocar um terceiro, só para ganhar uma chance a mais de acertar a final, eu colocaria o Lakers. Mas é totalmente sem convicção, porque a temporada do Lakers é problemática, né? O time não encaixava mais ou menos até janeiro, dando problemas até midiáticos, com um alfinetando o outro, o LeBron cobrando publicamente o Luka Doncic. E algumas estatísticas na época evidenciaram que o time melhorava sem o LeBron ou sem o Doncic, né? O Austin Reeves fazia um excelente papel ali de segundo homem do time, de não ser o protagonista, mas ser um cara que ajusta, que faz o time funcionar, uma engrenagem importante. E quando você tinha o grande trio, né? O Doncic, o LeBron e o Reeves, o time sofria muito defensivamente. Por mais que o Lakers tivesse um cara, dois caras às vezes fazendo 30 pontos e o outro 20, a vitória ia pro outro lado, né? É assustador, mas é a realidade. E aí o LeBron em um período ficou machucado, o time melhorou só com o Luka e com o Reeves. E depois aconteceu o contrário, né? O Luka machucou e o time melhorou com o Reeves e com o LeBron. É meio esquisito, mas depois o LeBron, bom, pelo menos ele disse em entrevista, né, que sentou para conversar com o Doncic e o Reeves e entendeu que ele deveria ser a terceira peça para melhorar o time, né? Meio que fazer um sacrifício ali, apesar dele ser um grande líder. Mas o Doncic acabou se machucando, depois na sequência o Reeves e, bom, já deu muito problema, muita polêmica, essas
lesões, né? Porque eram jogos que eles não precisavam continuar em quadra. Eram jogos que o Doncic machucou contra o Oklahoma. Tudo bem que tinha uma disputa ali para quem ia ser o MVP, mas o Oklahoma já tinha abrido acho que mais de 20 pontos de distância na partida, algo do tipo. E o Doncic ficou em quadra, sendo que já era um jogo encaminhado para o Thunder. Então ele ficou em quadra, forçou o posterior de coxa que ele já tinha machucado e nessa temporada, né? E ele já estava mancando, o técnico optou por manter ele e acabou arruinando a temporada não só do Doncic, como provavelmente do Lakers. Olha, o LeBron tem boas médias, sabe? Uma média de 20 pontos, 7 assistências, 6 rebotes. Não é mais o LeBron de 10 anos atrás, mas ele ainda tem o nome, ele ainda joga muito bem. Agora a equipe depende dele, ele volta a ser assim, a imagem da equipe, mas o momento mais lúcido do Lakers, o melhor momento deles na temporada inteira, foi quando o LeBron se afastou, quando ele deu 2 passos para trás, começou a ser um cara para compor as jogadas, né? Por mais que ele ainda fosse o protagonista em jogadas de contra-ataque, quando eram outros tipos de jogada, bola mais parada ou uma armação mais lenta, o Doncic ficava mais tempo com a bola, muitas vezes o Reeves tinha a preferência na jogada ao invés do LeBron, e agora tem que resetar tudo. Eu acho muito difícil o Lakers chegar longe, chegar em final de conferência, mas dá até para chegar longe, dependendo do chaveamento, mas é improvável, improvável. Eu coloquei como terceira opção aqui, só para me isentar, assim, caso chegue, né? Porque ainda é um time tradicionalíssimo, mas eu não boto muita fé. Para o vídeo não ficar muito longo, no próximo eu pretendo fazer do outro lado, né, na conferência leste, e os principais vão ser o Knicks, o Detroit Pistons e o Boston Celtics, que acho que é a maior incógnita, apesar de ter acabado na frente do New York Knicks. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco mais curto, mas se eu me estendesse para falar desses outros 3 times, principalmente o enigma que vai ser o Boston Celtics, ia ficar longo demais. Então, preferi dividir.